Olá, seja bem-vindo ao Rota Teológica. Eu sou o professor Everaldo Cardoso e no vídeo de hoje gostaria de fazer uma reflexão sobre o episódio de Jesus encontrando com o cego de Jericó. Existem algumas curiosidades no texto que eu gostaria de compartilhar com você. No verso 35 do capítulo 18 de Lucas, onde inicia o episódio, nós vemos dois problemas que esse indivíduo tinha. Ele ficava à beira do caminho, mendigando, ou seja, pedindo esmola. Ele tinha um problema que era financeiro e tinha um problema também que era de cegueira, um problema físico. Ele, ouvindo passar a multidão, ele pergunta o que era aquilo. Disseram para ele que Jesus, o Nazareno, passava. Então esse homem com dois problemas, um problema de mendicância e o outro de cegueira, ele ouvindo passar Jesus de Nazaré, ou seja, da cidade de Nazaré, porque disseram, essa foi a informação que passaram para ele, ele clamou a Jesus dizendo: Filho de Davi. Ora, pois, se ele ouviu que Jesus de Nazaré passava, por que ele clamou Jesus, filho de Davi? Ou seja, a expressão que ele ouviu foi uma. A que ele clama é outra completamente diferente. Por quê? A expressão Jesus de Nazaré diz respeito ao Jesus histórico, ou seja, ao Jesus filho de Maria, ao Jesus filho de José, ao Jesus da cidade de Nazaré. O carpinteiro Jesus está passando por ali. Mas ele não usa o termo de Jesus histórico, Jesus de Nazaré, filho de Maria e filho de José. Mas sim ele usa o termo do Jesus prometido, o Jesus proclamado, o Jesus filho de rei. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi. A expressão Jesus, filho de Davi, diz respeito a uma expressão de promessa. Ou seja, Jesus é descendente de um rei. Obviamente, esse homem conhecia a história de Israel. Ele já sabia da promessa. Seria uma afronta, seria algo muito estranho da parte dele fazer essa clamação do Jesus histórico. Mas ele reconheceu a messianidade de Jesus. Ele reconheceu Jesus como aquele que viria, o Cristo, o da promessa. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, alguém reconheceu a minha divindade. Alguém reconheceu a minha messianidade, porque a expressão é uma expressão usada para esta finalidade. Jesus, então, mandou que trouxesse esse homem, e chegando ele, perguntou: O que queres que eu te faça? Em meio a dois problemas, ele, como era mendigo, ele, como era cego, ele poderia pensar em resolver o problema financeiro. Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma esmola, estou aqui à beira do caminho, que era um ponto estratégico para poder receber as esmolas. Que todo mundo passa à beira do caminho, na encruzilhada, todo mundo vai passar. É um ponto estratégico. E segundo a lei da Torá, a lei judaica, o religioso, ele tem que dar esmola. Está na lei, está contido na lei que é necessário que dê esmola. Então, ele era beneficiado pela lei em receber esmola e estava à beira do caminho. Mas ele não pediu Jesus para resolver o problema financeiro dele. Ele não pediu Jesus nenhuma esmola, ou seja, ele não aproveitou o contexto da religião, o respaldo da religião para receber alguma moeda, algum dinheiro.
Mas ele disse assim para Jesus: Senhor, que eu veja. A expressão Senhor, que eu veja, em grego, vai dizer o seguinte: ele fala assim, Kyrie, que é Senhor, Rina anablepso. A palavra Kyrie, que é Senhor, significaria de forma mais profunda, dono da minha alma, dono do meu ser. Rina anablepso, eu quero voltar a enxergar. Por isso que algumas versões vai estar escrito assim. E os teólogos, os estudiosos vão dizer que esse homem, ele não nasceu cego, mas por alguma circunstância da vida, alguma ocorrência, trouxe a cegueira para esse homem. Ou seja, esse homem enxergava anteriormente. Ele sabia definir as cores, ele enxergava as plantas, ele enxergava os movimentos, ele tinha uma visão sã. Em algum momento de sua vida, ele perdeu totalmente a sua visão. Mas ele não perdeu o seu conhecimento, mas ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu. E nesse exato momento, ele expressa todo o conteúdo que havia dentro de si. Ele demonstra claramente e publicamente, através de sua declaração, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo era filho de Davi, aquele que viria da promessa. E Jesus diz assim para ele: Vê, a tua fé te salvou. E o escritor afirma que ele logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Espero que essa reflexão tenha abençoado fortemente a sua vida e que Deus o abençoe.